Essa é a mensagem que eu proclamo quando participo da Santa Ceia. Quando você participa da ceia, é isso mesmo? Você sente que é exatamente assim que o seu coração está? Segundo aprendizado, é uma advertência que é feita quando a gente participa da Santa Ceia indignamente. Olha aí para o texto, por favor. Há aí uma orientação no verso 27. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso o homem deve examinar-se a si mesmo, e depois de examinar-se, comer o pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, até o verso 29. Que juízo é esse? Que discernimento é esse? Como é que eu posso discernir esse corpo? E como é que eu posso participar dignamente ou indignamente da ceia do Senhor? Discernir aqui é entender, é saber que a minha participação na ceia é por causa da aliança que Jesus fez comigo e eu aceitei e fiz com Ele. É isso que me possibilita participar da Santa Ceia. É este contrato, é esta cumplicidade minha com Ele. Porque eu creio que Ele é o Cristo, o ungido de Deus. Eu creio que o sacrifício dele foi por causa de mim, para me salvar. E eu creio que é este sacrifício que me reconcilia com Deus quando eu creio. É uma advertência forte. Veja bem, discernir aqui, ou participar indignamente, eu estou em pecado e não posso participar da ceia. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que você deve discernir e comer e beber. Paulo não quer que ninguém faça uma autodisciplina. Vou me avaliar aqui, eu estou meio brigado com alguém, estou meio triste, briguei com a minha mulher em casa, não vou participar não, acho que eu não estou merecedor não. Olha, eu tive uma atitude lá com uma pessoa, fui grosso com uma pessoa, olha, eu esqueci de cumprir um compromisso meu, de pagar minhas contas, olha, não é isso que Paulo está dizendo. Absolutamente não. Porque se for assim, nós nunca íamos ter condição de participar. Absolutamente nunca teríamos condição de participar. Porque por mais que a gente busque, se consagre, se santifique, nós continuamos não sendo merecedores de nada. O nosso merecimento está em Cristo. É Cristo que tem merecimento diante de Deus. E é em Cristo, através da nossa fé, que nós também adquirimos o direito de participar. Por isso que Paulo não está falando aqui de autodisciplina. Ele está dizendo de discernimento. Eu tenho que entender que eu estou dizendo que sou cúmplice, que acredito e que faz parte da minha fé toda a obra que Cristo fez, e que a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo é suficiente. Eu não preciso de mais ninguém, de mais nenhuma circunstância, de mais nenhuma situação, de mais nenhum acontecimento. Só isso é o bastante. É isso que Paulo está dizendo, e é esse o discernimento, e essa é a advertência que estão presentes aqui no verso 27 até o verso 29. Agora, há algumas ordens aqui que são bem claras. Há alguns direcionamentos aqui que Paulo dá com muita clareza. Sempre que somos chamados à mesa da comunhão, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Segundo, sempre que somos chamados à mesa da comunhão, nós precisamos olhar para a volta gloriosa de Jesus, até que Ele volte. Preste atenção nisso. Sempre que somos chamados à mesa da comunhão, nós precisamos olhar ao nosso redor, acolhermos o nosso irmão em amor, suprirmos a necessidade daqueles que têm necessidade, perdoarmos aquele a quem temos que perdoar, pedirmos perdão a quem temos que pedir perdão. Nós precisamos buscar reconciliação. E eu preciso olhar ao meu redor e buscar esse tempo, esse momento, fazer esse acontecimento da reconciliação. Mas olha, presta atenção. Quando eu sou chamado à mesa da comunhão, também eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Eu não tenho que olhar para a vida do outro, e nem o outro tem que olhar para a minha vida. Como é que aquele irmão ali está participando da ceia?
Que sacrilégio é esse? Como é que aquela pessoa ali está participando da ceia? Porque eu acho que ela está em pecado e eu não estou. Olhar para a cruz de Cristo, olhar para a volta de Cristo, olhar para os irmãos de fé, suprirmos a necessidade desses irmãos, trabalharmos para a edificação desses irmãos, amarmos esses irmãos incondicionalmente e olharmos para dentro de nós mesmos. Todas as vezes que somos chamados à mesa do Senhor, somos chamados para examinarmos a nós mesmos e saber se nós estamos caminhando nessa aliança, nessa cumplicidade com Cristo, nesse compromisso com Cristo. Finalmente, Ele quer que a gente constate uma realidade que é de juízo. Se eu disse que sou cúmplice e não tenho vivido nessa cumplicidade, se eu me declarei cúmplice a Ele e eu não tenho vivido nessa cumplicidade, é por isso, irmãos, que a nossa participação da ceia está condicionada também à nossa fé, à nossa aliança com Jesus, à nossa maneira de viver com Jesus. É por isso que a nossa participação da ceia está ligada também ao Espírito Santo. Porque Ele é o Deus que nos conduz no Evangelho, nos conduz na palavra, nos conduz na fé. Ele é o Deus que nos conduz na reconciliação com Deus diariamente, na reconciliação uns com os outros. Eu quero dizer que nenhuma religião, em lugar nenhum da terra, praticada por nenhum ser humano, por nenhum tipo de situação, pode nos reconciliar com Deus a não ser Ele mesmo. É por isso que Ele teve que morrer. É por isso que Ele teve que fazer o trabalho para o merecimento, porque nós jamais conseguiríamos fazer isso. Nenhuma atitude nossa agradaria a Deus. Por isso Ele mesmo proveu para si mesmo o meio, o caminho, a ponte para que eu pudesse me reconciliar com Ele. Na verdade, não somos nós que vamos à presença de Cristo, de Deus, é Cristo que está lá na presença de Deus e nós estamos em Cristo. Cristo ainda é o nosso substituto e Ele será para sempre. Até lá no céu nós vamos precisar de Cristo. Nem lá no céu nós vamos poder abrir mão de Cristo. É por isso que às vezes os esforços religiosos ou os esforços cerimoniais, eles são insuficientes, eles não dão prazer, eles não fazem a coisa acontecer dentro da gente, eles não fazem a coisa fluir. E esse nós aqui é qualquer um que crê. Todo aquele que nele crê, é preciso crer. E João disse que Deus fez isso. Quer dizer, Ele ofereceu a si mesmo para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele, através de Jesus. Porque Deus me amou de tal maneira. Deus amou você de tal maneira. Deus amou o homem e a mulher de tal maneira. Isso significa que Ele foi ao extremo do amor, que deu o seu Filho, para que o seu Filho pudesse morrer na cruz, ressuscitar dos mortos e está agora lá junto dele, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. Talvez você esteja pensando, então eu não posso mesmo participar da ceia, porque eu ainda não proclamei a minha fé em Jesus, porque ainda eu não me tornei um cúmplice de Jesus e sua obra e de tudo aquilo que Ele fez. Pois é, esta mesa, nesta noite, faz um convite a você. É esse o convite que essa mesa faz. É esse o convite que o sacramento faz. É esse o convite que a Santa Ceia faz. Você tornar-se discípulo de Jesus, cúmplice dele em tudo, para que então você tenha merecimento diante de Deus e participe da Santa Ceia. Esse é um momento extraordinário. Esse é um momento indizível, ímpar, que o crente vive a cada vez, a cada oportunidade que ele participa
da ceia do Senhor. Então, nós ficamos insistindo, não é? Ficamos insistindo para você tomar uma atitude, para você tomar uma decisão, para você fazer uma escolha e andar com Jesus, e declarar a sua fé em Jesus, para que você possa se reconciliar com Deus, e os merecimentos de Jesus sejam estendidos a você. Eles vão ser dados a você também. Como é que a gente pode sentir isso? Como é que eu posso saber que isso está acontecendo comigo? Você vai saber, com certeza. Mas eu poderia dizer para você o seguinte: eu estou aqui chupando uma laranja, ou comendo uma maçã, e eu posso perguntar para você o gosto dessa laranja ou dessa maçã. A laranja está doce ou azeda? Ou essa maçã está doce ou está ácida? Como é que você poderia responder para mim? Só se eu comer, pastor. Deixa eu experimentar da laranja que eu vou lhe dizer. Deixa eu comer da maçã que eu vou lhe dizer. É assim mesmo. É preciso experimentar. É preciso comer de Jesus e beber de Jesus. Eu vou terminar contando a experiência que está lá em João capítulo 6. Leva a sua Bíblia para lá. Lá no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 6. Jesus acabara de fazer o milagre da grande multiplicação dos pães. Extraordinária essa palavra de Jesus. Extraordinária essa experiência de Jesus com os seus discípulos. Trouxe um grande impacto de realidade, de cumplicidade, de comunhão com Jesus. Muitos ficaram escandalizados, mas muitos compreenderam o que estava acontecendo ali. Jesus tinha multiplicado os pães e milhares de pessoas haviam comido, alguns pães e alguns peixinhos. E aí olha o versículo 52. Os judeus disputavam entre si dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Então olha aí o versículo 47. Volta para o 47. Em verdade vos digo, quem crer em mim, Jesus é que está falando isso, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que história é essa de comer a carne de Jesus? Como é que a gente pode fazer isso? Então, está aí o verso 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso tem tudo a ver com a Santa Ceia. É exatamente assim que acontece. Ainda que o pão não se transforme em carne, nem o vinho se transforme em sangue, ainda que Jesus não está presente no pão nem no vinho, ainda que Jesus não vem até nós quando nós comemos o pão e tomamos o vinho, ainda que seja assim, ainda que seja o Espírito Santo que nos leve, que nos conduz até a pessoa de Jesus, mas quando eu faço uma aliança com Ele, que eu digo para Ele que eu estou disposto a viver a minha vida